Semana passada nós começamos esta série de mensagens na carta de Tiago e falamos do capítulo 1. Então vamos revisar um pouco o que a gente falou na semana passada. O que falamos na semana passada? Falamos de 3 temas principais no capítulo 1. Quem pode me citar pelo menos um? No capítulo 1. Em como atravessar os obstáculos. As tentações. Né? E nesse primeiro ponto da mensagem, as tentações eram diferentes no sentido de provação. Que a provação ela é diferente da tentação. Na primeira parte ali, os irmãos lembram que foi tratado? Que nós temos que nos alegrar, né, nas tentações, mas essas tentações elas seriam testes, elas seriam provas nas nossas vidas. E por isso que nós devemos nos alegrar, porque através desses testes, através dessas provas que nos são colocadas, quando nós passamos por ela é motivo de alegria, porque dali tiramos lições. Diferente da outra parte que fala que Deus não pode tentar, porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o inimigo, né? Então os irmãos vão prestando atenção nessa sequência de mensagens, porque elas vão trazer ensinamentos de como o cristão ele tem que viver, proceder, tanto na sua parte de testemunho, como na sua parte de fé, de espiritual, né? Dessa aproximação com Deus, dessa nossa intimidade com Deus. Falamos também como obter sabedoria, né? Aquele que tem falta de sabedoria vai pedir para quem? A Deus, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sem negar. Mas o que a Bíblia nos instrui? Peça, porém, com fé. Ou seja, não duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Porque aquele que duvida, como diz a palavra, é semelhante ao homem que contempla no espelho a sua face, e quando ele dá as costas e sai, ele não se lembra mais da imagem que ele viu refletida no espelho. E também é como as ondas do mar que são impelidas e agitadas pelo vento. Ela vai e volta e você... Ou seja, é o que se dispersa logo. Esse pedido de sabedoria para Deus deve ser com convicção de que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a Bíblia fala, Deus não vai negar, mas tem que pedir com fé, sem duvidar, né? E no terceiro ponto que nós tratamos ali é como viver a palavra de Deus. Não ser somente ouvinte, mas ser também praticante. Ou seja, não só ouvirmos pregações, ouvirmos estudos bíblicos, mas não colocar em prática. Tudo que nós ouvirmos e aprendemos da parte de Deus, nós automaticamente temos que passar a colocar em prática, né? Por exemplo, você vai trabalhar no caixá. Você vai ali e vai escutar só o seu chefe falar. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz, né? Aí você não coloca em prática, não é assim que funciona, né? Você, para aprender, você vai lá e entra na linha e vai fazer do jeito que ele pediu para fazer. Você vai ali, nos primeiros momentos, você pode até ser um pouco devagar, ficar um pouco ali atrapalhado, mas ao pouco você vai pegando o jeito, vai se tornando mais eficiente e vai executar o serviço. Então aquele que ouve as palavras de Deus e não coloca em prática é a mesma coisa que está ouvindo as pessoas falar, os ensinamentos, receber os ensinamentos, e não coloca em prática, não põe em ação. Então como é que ele vai desenvolver a sua fé? Como é que ele vai desenvolver a sua vida espiritual se ele não coloca em prática, né? Então é assim que nós temos que viver a palavra de Deus. Tudo que nós ouvirmos, tudo que nós aprendermos, nós temos que procurar, né, colocar em prática nas nossas vidas, para que nós possamos começar a ver a diferença que Deus faz nas nossas vidas. A diferença que a palavra de Deus vai fazer nas nossas vidas. E assim vamos tanto saber atravessar as provações, obter sabedoria e viver a palavra de Deus. Então foi isso que nós falamos na semana passada. Amém? Recordaram? Hoje nós vamos falar do capítulo 2. A gente já fez a leitura, né? Então eu só vou dando aqui os pontos principais que vamos tratar hoje. Primeiro ponto que nós lemos, e a Bíblia trata nesse capítulo 2, é não fazer acepção de pessoas. O contexto desse texto está falando das pessoas ricas, né? Que não se deve fazer acepção de pessoas. E aí Tiago ele está condenando a preferência que certas igrejas estavam dando quando nessas igrejas entravam pessoas ricas, pessoas de posse, né?
Então o Tiago está falando, você não deve menosprezar aqueles que são menos favorecidos, os pobres, as pessoas simples. Então ele fala, se num determinado culto entrar uma pessoa rica, e você vê com vestes, né, vestes de linho fino, boa aparência, bem cuidada, né? E nessa mesma reunião entrar uma pessoa maltrapilha, vamos dizer assim, um mendigo, e você dizer àquela pessoa que você julga, né, pela aparência ali, que ela é rica, e você fala assim, ó, você vai sentar aqui no lugar de honra da nossa igreja. Senta-te aqui. E você virar e disser para o pobre, você aí, fica aí. Fique aí mesmo onde você está. Ou se não, sente aqui debaixo do estrado dos meus pés. Porque às vezes, naquela época, na cultura, eram como se fossem bancos de madeira que tinham certas elevações, certos degraus, né? E as pessoas, os lugares de honra, as pessoas iam e sentavam-se acima, porque elas tinham uma melhor visão. Quem já foi aqui no estádio de futebol? Ninguém? O estádio de futebol, os lugares mais caros são os lugares altos, que são as arquibancadas, onde está ali os lugares cativos, né? E o lugar mais barato é a geral. O que é a geral? A geral é onde as pessoas ficam ali em pé, ali no chão, né? Ou nos últimos bancos ali. Porque ali é aquela aglomeração e muitas das vezes a pessoa não consegue nem ver o campo, né? Mas aquelas pessoas que sentam nas arquibancadas ali na parte mais alta, elas têm uma boa visão do jogo. Então, essa comparação podemos entender, quando o Tiago está falando assim, você que é pobre, senta aqui debaixo do estrado dos meus pés, ela é aquela parte mais baixa, onde ele só olhava para cima, ele só via o pé das pessoas. Né? Então era um lugar mais simples. Não, senta aí no chão. Tiago está ensinando o quê? Que a igreja, ela não deve fazer essa acepção, fazer sabetsu, né? Fazer discriminação. Aqui está falando num contexto de riqueza, mas no geral, né, a Bíblia ensina que nós não devemos fazer acepção em nada das pessoas. Aí podemos até falar da parte espiritual também, por que não? Aquele que se julga ser espiritual, ele deve suportar a fraqueza daquele que está chegando agora. E não condenar. Né? Como eu já falei aqui em outros cultos. Se chegar aqui uma pessoa, seja ela uma prostituta, seja ela uma pessoa endemoniada, seja uma pessoa doente, né? Maltrapilha, como é que a igreja vai tratar essa pessoa? Então nós temos que aprender a lidar com essas situações que podem acontecer, por que não? Vamos tratar com menosprezo? Então a Bíblia fala, aqueles que são espirituais, ou seja, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, vivem a palavra de Deus, tem que suportar e ajudar essas pessoas. Então se nós temos uma condição melhor, vamos até colocar aqui financeiramente, temos trabalho, pagamos as nossas contas, né? Conseguimos se alimentar e se vestir bem. Me chegar aqui uma pessoa que não tem essas mesmas condições, nós não devemos menosprezar essas pessoas. E não devemos tratá-la com desprezo. Porque olha que ironicamente Tiago fala, essas mesmas pessoas que vocês estão tratando bem e colocando nos lugares de honra, são essas mesmas pessoas que levam vocês para os tribunais, que oprimem vocês. Isso falando no contexto cultural daquela época, né? Que os ricos, as pessoas de posse, e naquela época, lembrando os irmãos, que muitos eram escravos. E as pessoas ricas, as pessoas de posse, elas eram senhores, né? E muitos cristãos que estavam se convertendo eram pessoas simples, pessoas sem posse, pessoas humildes. E por isso há este alerta na palavra de Deus, para não haver essa acepção, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. E aí, se você aprofundar mais, a gente poderia ir em vários textos, mas eu quero pegar aqui o que Tiago está ensinando aqui. E ensinar a igreja nossa a não tratar as pessoas com indiferença, a não tratar as pessoas fazendo acepção, né? Procurar ter sempre este amor de Cristo e dar este amor, oferecer este amor, ajudar as pessoas, tanto nessa área que Tiago está escrevendo aqui, como em outras áreas também, espiritualmente também, por que não? Porque tem pessoas que às vezes por ter um certo tempo já na presença de Deus, na casa de Deus,
e por se julgar conhecedora da palavra de Deus, por ter já tido experiências com Deus, ela se julga aquele tipo de pessoa super crente. E ela não consegue aceitar, quando chega pessoas na igreja, que tem uma certa dificuldade em avançar, em crescer, em amadurecer. E aí que Paulo fala em outras cartas que essas pessoas elas têm que ser cuidadas e suportar a fraqueza dessas pessoas. Mas é lógico, com o tempo, nós cremos que, como eu falei na semana passada também, a pessoa também ela tem que querer, lógico, a mudança. Todos nós temos que querer mudar, né? Cada um aqui veio de uma cultura diferente, recebeu uma educação diferente, veio talvez de um nível financeiro diferente. Mas eu quero dizer para os irmãos que diante de Deus, todos nós somos iguais. Não importa se você tem 20, 30, 40, sei lá, quanto tempo de crente. Qual é o nível de conhecimento que você tem da Bíblia? Qual é o nível espiritual em que você está? Pessoas novas vão chegar, esse é o nosso desejo. É para isso que nós pregamos o Evangelho. Salvar essas vidas que estão no pecado, que estão nos vícios, que estão nas drogas, que estão aí no sistema deste mundo. Salvar essas vidas, levar o Evangelho para essas vidas. Só aí já é uma luta muito grande, não? Agora, quando uma pessoa ela aceita vir à casa de Deus e ela chega na casa de Deus, ela tem que, primeiramente, encontrar um ambiente que ela não tem lá fora. Que ninguém vai julgá-la por aquilo que ela faz. Vai interceder para que ela seja a pessoa que Deus criou ela, que Deus soprou o fôlego de vida nela, para ela entender o propósito e o plano de Deus na vida dela. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Ninguém, irmãos, é santo. Nós estamos em busca da santificação. Cada culto que nós participamos, cada vez mais que nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos nos santificando um pouco mais. E eu friso bem isso. Nós temos que ter isso no nosso coração e desejar isso. Porque a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é um processo. Então hoje eu quero ser um pouquinho mais santo do que eu era ontem. Mas não trazer isso como um orgulho, como uma forma de arrogância. Eu sou melhor que aquela irmã ali, eu sou melhor que aquele irmão ali, porque eu sou santo. Eu não faço o que ela faz, eu não faço o que ele faz. Não é nesse sentido que a Bíblia nos exorta a aprender a santidade e a buscar a santidade. Mas no sentido de, com a santidade, nós nos afastarmos desse sistema mundano. Nos afastarmos dos vícios, das drogas, da prostituição e de tudo que é corrompido e está neste mundo. Esses princípios que estão neste mundo, que as pessoas quando vêm para Cristo, aos poucos ela vai abandonando. Mas isso ela vai desejar, ela vai querer e ela vai buscar a santificação. É um processo. Para alguns vai acontecer mais rápido. Para outros vai ser mais doloroso, mais sofrido. Mas quando a pessoa quer, irmão, é onde tem a transformação. É onde tem a mudança de vida. Então esse ditado que existe aí no mundo, pau que nasce torto, morre torto, é uma mentira do diabo. Quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus, quando ela começa a se saciar dessa água que Jesus nos dá, que é falado ali em João, dentro dela vai começar a jorrar essa água. Ela vai começar a ver que essa transformação é de dentro para fora. Isso quando começa isso a acontecer nas nossas vidas, uma experiência pessoal de cada um que se torna cristão, é onde Deus começa a operar essa mudança e a pessoa ela vai vendo, eu estou me tornando uma pessoa diferente. Eu estou começando a obedecer a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, como foi falado ali no capítulo 1. Eu não estou mais só ouvindo, eu estou colocando em prática, eu estou procurando colocar em prática. Isso já está começando a me dar resultado. E ela vai vendo e ela vai conseguindo transformar isto em um prazer, em uma alegria, em um desejo de estar na presença de Deus, fazer as coisas de Deus, mas não mais por obrigação, mas porque ela se sente bem na presença de Deus. Ela se sente bem quando está aqui no nosso meio, quando está participando de um culto. Ela sente paz, ela sente amor, ela sente conexão com Deus. Ela sente o seu vazio ser preenchido. Por isso nós falamos, a pessoa que está lá fora, está nesse sistema mundano, ela tem um vazio. E ela precisa preencher esse vazio. E ela preenche com várias coisas que são oferecidas lá fora. Com mentiras, com enganos, com falsidades, falsas amizades. Até na questão mesmo da ilustração do rico, muitas pessoas só se aproximam de você quando você está bem. Quando você está convidando aquela pessoa para ir comer, para ir beber, para ir farrear. Como ali na história do filho pródigo, quando ele recebeu a herança do seu pai.
Se aproximou dele um monte de gente, um monte de amigos. Enquanto ele estava tendo ali dinheiro, que ele estava ali com a sua herança, todos eram amigos. Então ele ia, vamos fosse colocar hoje, ele ia ir para os prazeres do mundo. Até que chegou um ponto que foi pagando para os outros, foi esbanjando. Mas chegou um ponto que acabou. Ele colocou a mão no dinheiro e falou, ih, não tem mais dá para você pagar hoje aí a janta, o restaurante? E a pessoa falou, ih, ele já não tem mais grana, ele não tem mais dinheiro. Já não serve mais para ser nosso amigo. E começaram já a deixar ele de lado. Aí ele começou a perceber que todos aqueles que se aproximaram dele porque era enquanto ele tinha dinheiro. Até que ele se viu no fundo do poço. E aí ele se lembra da casa do pai. Na casa do pai, os serviçais, né? Os empregados tinham roupa, tinham alimento. E ele estava ali numa situação que, quando a Bíblia diz ali, ele caindo em si, ele fala, opa, o que aconteceu com a minha vida? Na casa de meu pai eu tinha tudo isso. Até os empregados da casa do meu pai tinham tudo. E olha, eu estou nessa situação agora, eu estou aqui no chiqueiro com porcos, desejando comer o que esses porcos estão comendo. É o que o mundo aí oferece para as pessoas. Mas elas estão cegas, elas não sabem, elas estão ali procurando preencher um vazio que só Deus pode preencher. Só a palavra de Deus pode preencher. Então quando a pessoa ela tem esse encontro com Deus, essa aliança com Deus, ela vai se transformando, ela vai tendo mudança na sua vida. Porque ela já não vai ver mais prazer nessas coisas, mas ela vai começar agora a sentir prazer, sentir alegria, sentir paz nas coisas de Deus. Por isso que Davi fala, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. É melhor estar na porta da casa do meu Deus do que em outros lugares. Davi aprendeu isso. Aprendeu a como entrar no templo e adorar a Deus. Sentir a presença de Deus. Então, quando você estiver aqui, irmãos, se desliga de tudo lá fora. Se desliga dos problemas, das dificuldades. O mundo aí está um caos. Agora você está na presença de Deus. Nós passamos aqui 2 horas, mais ou menos, onde nós dedicamos um dia da semana para cultuarmos a Deus publicamente, fazendo aqui o nosso culto público. Logicamente que você no seu lar, aonde você estiver, a gente já ensinou aqui isso aí, a gente nunca vai cansar de ensinar. Aonde você estiver, você é a igreja de Deus, você é o corpo de Cristo. Você pode adorar, você pode louvar, você pode bendizer, você pode ler a palavra, você pode falar com Deus aonde você estiver. E hoje aqui é um dia especial que somente nós nos encontramos publicamente para expressar a nossa gratidão, para expressar a nossa alegria e para aprendermos um pouco mais no templo do Senhor, né? E ali quando aquele jovem, ele tem esse despertamento, ele fala, puxa, vou voltar para a casa do meu pai, terminei com o meu pai. E falei até para ele me receber como um servo, não precisa mais me receber como um filho. Mas os irmãos sabem o desfecho da história, né? Ele volta para o lar, ele volta para casa, e aquele pai o recebe com alegria, com os braços abertos. E ele começa a falar, pai, eu não sou digno. Mas ele fala, não, para de parar. Você sempre foi meu filho e sempre será meu filho. Eu estava já te esperando. Todos os dias eu estava te esperando. Essa é a alegria de Deus quando ele vê um filho dele se arrepender dos seus pecados. Quando ele vê o seu filho buscando a sua presença, buscando a santificação, buscando a cada dia crescer mais espiritualmente, ter essa intimidade com Deus. Então por isso que há essa analogia de nós não fazermos acepção de pessoas, irmãos. Aqui fala, logicamente, o texto fala claramente de pessoas ricas, né? Nos evangelhos também é falado um trecho que os discípulos falam, é difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico, ele confia na sua própria riqueza, no seu próprio status, né? Até hoje, nos nossos dias mesmo, o rico, ele pensa, eu não preciso de Deus, porque eu já tenho tudo. Mas na verdade ele não tem nada, né? Porque a nossa maior riqueza é conhecer a Deus. Nossa maior riqueza é entrar no lar celestial, é receber a promessa da vida eterna. O que adianta a pessoa ser rica, viver o melhor dessa terra, desse mundo que nós estamos? Mas como diz a palavra lá em Pedro, nós estamos aqui como peregrinos
e forasteiros. Nossa duração de vida aqui ela é algo temporário. O que vai contar mesmo é a nossa eternidade. E só há duas eternidades, ou nos céus ou no inferno. Não tem lá a passagem do rico, né, do Lázaro e do rico, onde o rico ali é uma parábola também, que fala ali das riquezas, que aquele homem viveu rico, viveu bem, em deleites, em prazeres, comeu do bom e do melhor. Mas quando ele morre, ele vai lá para o inferno. E o Lázaro, que era um mendigo que vivia à sua porta, onde os cães vinham ali lamber suas feridas, viveu uma vida de mendigo. Mas era um mendigo que creu em Deus, que por algum motivo alguém deve ter chegado a palavra de Deus na vida dele, porque quando ele morre ele é levado para o seio de Abraão. E Lázaro, estando lá no inferno, começa a interceder, pedir para Deus, para tirá-lo dali, mas ele não pode mais sair dali. Há um abismo, Abraão falava, um abismo entre mim e você. Não tem mais volta. Aí o que ele fala? Então, mande alguém pregar a palavra para os meus irmãos, porque talvez eles vão se arrepender. Então os irmãos, veem a seriedade que é as coisas de Deus. Hoje nós temos a oportunidade, irmãos. Há um filme aí recente passando aí na mídia, que é Não Olhe Para Cima, o título do filme. Se os irmãos não viram, vejam, porque ele tem ali um fundo, tem um ensinamento muito importante para nós hoje. Não vou dar spoiler do filme, né? Mas fala de algo que, ali no caso é um asteroide, um cometa que vai, os geólogos ali, os cientistas perceberam que está vindo um cometa, um asteroide para cair na Terra e vai destruir toda a humanidade. Não é só o país, é toda a humanidade. E eles começam a querer alertar o governo, alertar o povo, e todo mundo, não, isso aí não vai acontecer, isso aí é mentira. E eles falam, não, mas nós temos tanto tempo para tomar, para se fazer algo, para se enviar alguma nave espacial para tentar desviar a rota desse cometa. E tanto o governo como as pessoas, tudo lá ignora, não dá atenção. E aquele asteroide cada vez mais se aproximando, e as pessoas vivendo ali, cada um no seu dia a dia, vivendo a sua normalidade. E eu não vou contar o filme, mas é como se fosse hoje. Nós pregamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, dizendo, Jesus Cristo está às portas. Jesus vai voltar para buscar os seus. Arrependam-se. Creiam na palavra de Deus. Foi a primeira pregação de Jesus, foi a primeira pregação de João Batista. A primeira palavra, arrependemos dos vossos pecados e recebei por herança a vida eterna. A pregação ela não mudou nos dias de hoje. A palavra ela tem que ser a mesma. Todos nós a cada dia temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque todos os dias nós pecamos, nós somos falhos, nós carecemos e precisamos da misericórdia de Deus. Então esse é o primeiro ponto, não fazer acepção de pessoas. Segundo ponto que nós vamos tratar neste capítulo 2, a graça triunfa sobre o juízo, né? Então o primeiro foi, e a segunda é a graça, ela triunfa sobre o juízo, ou seja, as nossas atitudes demonstram a nossa fé. Ali vai falar de fé e obras, né? Vai falar de fé e obras. Vamos ler a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então imagine a situação. Você é um crente, você é um cristão. Você está aprendendo através da palavra de Deus, aprendendo através dos princípios ensinados na palavra, que você deve ser uma pessoa que procura e se preocupa com as pessoas, ajuda quando necessário. Mas suponhamos que você é uma pessoa que está bem, financeiramente, não digo rica, mas está ali conseguindo pagar as suas contas, né? Não está ali no vermelho, está vivendo bem.
uma vida normal. Porque a Bíblia também diz que a gente não deve almejar as riquezas. Ser rico, milionário. Porque o amor ao dinheiro traz ali os seus males, né? Você está nessa situação. Aí chega uma pessoa com necessidade, começa a conversar com você. Talvez um amigo, talvez alguém conhecido. Começa a conversar com você. Estou passando por essa situação. Minha vida está um caos, né? Perdi o emprego, estou desempregado, minha esposa está desempregada. Nossa, não tenho dinheiro nem para comer hoje. Olha o inverno que está tendo aí nos nossos dias. Eu não tenho nem um aquecedor dentro de casa, estou passando frio. Nem cobertor eu tenho. E você escuta tudo isso. E você fala assim, tá bom, né? Interessante a sua história. Puxa, que pena, né? Mas tudo bem. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas você tem o que fazer. Você tem como ajudar. E aí o que a palavra diz aqui? Você diz para essa pessoa, tudo bem, vai embora. Tudo bem, despede dela. Que Deus te abençoe. Que Deus provê para você aí um alimento, provê aí para você uma vestimenta, uma coberta. E você não faz nada. A Bíblia está ensinando que você está pecando. Porque se nós tivermos condições e não fazermos e negligenciarmos ajuda, nós vamos estar pecando. E aí que Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Então não adianta você dizer, eu tenho fé, eu sou crente. Mas nessas mínimas coisas nós falharmos. De estender a mão, de ajudar alguém. E olha que ironia. Geralmente são os pobres, porque no texto anterior ele está falando dos ricos, né? Que as pessoas valorizavam as pessoas ricas, davam valor às pessoas ricas. E olha a ironia, geralmente quem ajuda mais as pessoas, quem são? Pobre ajudando pobre, não é? Isso não mudou nos nossos dias hoje. Quando a igreja começa lá em Atos, e Paulo ali passa por um momento de necessidade, ele não vai falar das pessoas ricas que estavam na igreja, que ali levantaram uma ajuda. Ele vai falar, aquela igreja, tiraram da onde eles não tinham, para suprir o que estava faltando para mim. Paulo vai falar. E às vezes o pobre, o simples, ele é tão interessante, a pessoa humilde, porque ela realmente demonstra esse amor ao próximo, né? Essa ajuda. E ela fala assim, eu não tenho muito, mas eu conheço um outro pobre que tem um pouquinho também. E eu conheço um outro pobre que também tem um pouquinho. Então nós vamos ali conversar, vamos fazer uma vaquinha e nós vamos te ajudar. E olha que interessante, porque o pobre, ele vai para outro pobre, vai para outro pobre, vai para outro pobre, e vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando vê, ele oferece uma ajuda, dá uma cesta básica. E às vezes a pessoa que tem, ela não faz. Agora, espiritualmente falando, porque agora está falando de fé e obras. Espiritualmente falando, você que tem fé, você que se diz um cristão, você tem que fazer muito mais. Você tem que estender as mãos. Então, por isso que ele está falando aqui. Por isso que a fé, ela tem que estar acompanhada das obras. Não adianta a pessoa só dizer, eu tenho fé. Mas se ela não tiver obras, porque é como eu disse aqui, as atitudes é que demonstram a fé da pessoa. Né? A salvação, irmãos, é pela graça, é pela fé. Então isso está escrito lá também em Paulo, em Romanos. Né? A salvação, ela vem pela graça e pela fé. Se nós tivermos fé em Deus, tivermos fé no plano da salvação, acreditarmos, nós somos salvos. Mas também a fé, agora o Tiago está escrevendo aqui, ele não está contradizendo o que Paulo disse ali, a fé ela tem que estar relacionada com as obras. Ou seja, não adianta só termos fé, nós temos que demonstrar isso com as nossas atitudes. E essas atitudes demonstram o quê? Que está havendo mudança nas nossas vidas, no nosso comportamento como cristão. Né? E ainda ele vai falar assim, mas você vai dizer no versículo 18, mas dirá alguém, né? Vamos supor, se eu pegar alguém e colocar desse lado, do meu lado direito, outra pessoa do lado esquerdo. Essa pessoa do meu lado direito, ela tem a fé. E essa pessoa do meu lado esquerdo, ela tem as obras. E essa pessoa que tem as obras vai chegar para essa pessoa e vai falar assim, tudo bem, você tem fé. E essa pessoa aqui vai falar assim, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu vou te mostrar as minhas obras pela fé. Os irmãos notem a diferença que faz esse texto, esse versículo. Ou seja,
Eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E olha que interessante. Tu crês que há um só Deus? Está falando para a pessoa que tem fé. Fazes bem. Porque os demônios também creem. E estremecem. Ou seja, os demônios creem e têm medo. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, essa pessoa que não tem, que tem tanta fé como as obras, está dizendo para a pessoa que somente tem fé. Eu quero te mostrar e eu quero te provar que a fé, ela tem que estar acompanhada com as obras. Não adianta só a pessoa dizer que tem fé. Porque ele fala, ó, fé é algo normal. Os demônios têm fé. Os demônios creem em Deus. Mas os demônios não têm obras. Os demônios já estão condenados. Porque fizeram uma escolha. Eu já falei isso também em outros ensinos aqui. Mas você tem fé. Está dizendo que tem fé. Ou seja, está dizendo que é um cristão. Mas você não tem atitude de cristão. Você não tem comportamento de cristão. Você não tem mudança de vida. Você não tem transformação de vida. Então eu tenho fé e eu tenho obras. Eu tenho atitude, eu tenho transformação. Eu posso te provar isso. Agora, você que só tem fé, me mostra aí. Me prova alguma coisa. É isso que o Tiago está falando. Porque hoje, irmãos, no nosso contexto que vivemos, há uma febre aí, se tornou algo corriqueiro. Está se perdendo o valor de a pessoa dizer eu sou cristão. Ah, ficou bonito dizer eu sou evangélico, né? Eu sou simpatizante dos evangélicos. Eu sou aí do movimento gospel. Não, irmãos, você é um cristão. Um seguidor de Cristo. E um seguidor de Cristo, ele tem que se tornar um discípulo de Cristo. E ele se tornando discípulo de Cristo, ele vai ter tanto a fé como as obras. Porque ele vai ter mudança, transformação de vida. As atitudes vão começar a demonstrar isso. Porque crer, só acreditar, muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas têm fé. Fé em várias coisas. A pessoa ela tem fé que se ela pegar um Shinkansen que está lá, que de Tóquio, que está dizendo que vai para Osaka, ela tem fé, ela acredita que ela vai chegar em Osaka. Porque ela está pegando um Shinkansen que está dizendo que vai para Osaka. A pessoa tem fé que ela trabalha, no final do mês ela vai receber o salário dela, porque ela trabalhou, então ela tem fé. Isso é o que nós chamamos de uma fé natural. Uma fé simples. Você desenvolve essa fé, se às vezes mesmo você perceber. Agora o que nós temos que desenvolver é esta fé sobrenatural. Fé de poder crer num Deus que irá suprir todas as tuas necessidades. Fé que você vai sair e vai agir. E vai ter mudança na sua vida. Vai ter transformação. Ah, eu não consigo. Ah, eu não vou conseguir me libertar desse vício, eu não vou conseguir me libertar desse comportamento. Vai! É só você ter fé. Porque é uma promessa de Deus nos transformar. De ter mudança. Mateus estava sentado ali na coletoria dos impostos. Jesus passou e só olhou para ele. Não falou nada. Só falou o quê? Vem e segue-me. E Mateus estava lá, sentado, cobrando os impostos, trabalhando normal. A Bíblia diz que ele se levanta e segue Jesus. Uma mudança. Ele poderia sentar e perguntar assim: não, Jesus, espera aí. Eu nem te conheço. Eu estou aqui no meu trabalho, eu ganho bem, eu sou um cobrador de impostos, eu tenho posição. Era um trabalho, né, que era bem visto pelos publicanos, pelas pessoas. Aí, o que eu vou ganhar com isso? Não questionou. Imediatamente, a Bíblia diz, ele passou a seguir Jesus. Aí vai para... Mateus veio depois, né? Antes veio Pedro e Tiago. Pedro e André, quer dizer. Estavam ali pescando, lavando as redes com seu pai. Jesus passa: sigam-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A mesma palavra. Imediatamente deixaram as redes e passaram a seguir Jesus. E depois, mais à frente, João e Tiago, que também eram pescadores. São vidas que vieram, aceitaram o chamado de Cristo
E aos poucos foram tendo mudança. Porque cada um vem, irmãos, da forma como que foi chamado. Então é aquilo que a igreja prega. Venha como está. Mas quando você estiver aqui, quando você começar a ouvir as palavras de Deus, você vai mudar. Você vai ter mudança. Este é o propósito do Evangelho. Transformar vidas. Transformar mentes. Transformar corações. Fazer uma limpeza. Não é isso que está escrito lá em João? Permanecerdes em mim e eu permanecerei em vós. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então a palavra de Deus vai começar a fazer em nós uma limpeza. Vai fazer uma transformação. E nós vamos colocar a nossa fé em ação. Porque não adianta só dizer que tem fé. A fé ela tem que vir acompanhada das obras. Só que ainda o Tiago vai falar assim, mas você ainda está em dúvida? Eu vou te mostrar que a fé tem que vir acompanhada das obras. Aí ele vai falar de quem? Ele vai dar duas ilustrações reais do Antigo Testamento. A primeira é Abraão e a segunda é Raabe. Abraão no sentido de que quando ele foi oferecer Isaac, quando Deus pede Isaac como sacrifício, Abraão também não questiona Deus. E olha que era um momento, irmãos, de alegria que Isaac trouxe para aquela casa. O filho da promessa nasceu, o filho que Deus prometeu e que eu tive ele na minha velhice. Imagine o contexto que era a alegria de Abraão ali com Isaac. Vivendo ali. Ensinou tudo para Isaac. Era o xodozinho de Abraão, Isaac. Estava ali, o pai ensinava ali a cuidar do rebanho, cuidar da horta, cuidar da agricultura. E aquela alegria de ele ter um filho na sua velhice, o filho da promessa. Quando ele estava ali no momento mais feliz da sua vida, Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, vou fazer um pedido para você, Abraão. Eu quero que você vá ao Monte Moriá e ofereça o teu filho, o teu único filho. Sacrifica ele para mim, Abraão. Que pedido, irmãos. E a Bíblia diz que Abraão não questiona Deus. Ele pega Isaac. E eu acho que não avisa nem a Sara que ele vai sacrificar. Abraão trata como um dia normal. Mas já no seu coração, Abraão sabia o que ele iria fazer. Ele iria obedecer a Deus. Ele ali acorda de madrugada. A Bíblia fala que ele acorda de madrugada, antes do sol nascer. Chama ali uns empregados. Acorda Isaac. E eles estão indo, caminhando para o monte. E no caminho eles vão conversando. Ele chega ao pé do monte. Isaac chega para o seu pai e fala, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, mas cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício, pai? Abraão vira para Isaac e fala, filho, Deus proverá. Deus proverá. Ele diz, agora olha só, a fé de Abraão. Ele chega para os empregados e fala aqui, ficai aqui, porque eu e o menino vamos subir para sacrificar ao Senhor. Mas nós tornaremos. Aleluia. Ele não fala, eu tornarei, eu voltarei. Ele fala, não, nós voltaremos. Porque Abraão, no seu íntimo do seu coração, na sua fé em Deus, ele cria que Deus ele iria prover. Com seu pai, adolescente, vai subir no monte. Chega lá em cima, ele ajuda a preparar o sacrifício. Abraão faz ali um montinho de pedra. Fala, filho, vem cá. Deita aqui. Deita aqui, filho. Põe a lenha. Deita aqui. Vocês acham que Isaac já não sabia que ele iria ser sacrificado? Ele? Agora eu pergunto, ele dialoga com o pai? Ele questiona o pai? Ele fala, pai, o que o senhor está fazendo, pai? O que o senhor vai fazer? O senhor vai me matar? Não dá um pio. Porque ele já recebeu o ensinamento do pai dele em casa, com certeza. Que Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Que Deus é o Deus da providência. Ele não abre a sua boca. E ele amarra ali o seu filho ali, naquela lenha. E quando ele pega o cutelo, ele pega o machado. Quando ele vai para sacrificar, o anjo brada dos céus, Abraão!
Não precisa fazer isso. Porque eu sei agora que você não duvidou da minha palavra. Que você tem um coração e uma fé enorme na minha presença. E Abraão olha para o lado, ele vê ali o sacrifício ali, a cabra presa com seus chifres nos galhos. E aquele animal, ele é sacrificado no lugar de Isaac. E quando ele desce, Deus aparece para ele e fala: agora eu vou fazer uma nova aliança com você, Abraão. Porque eu sei que você não duvidou de mim. Então, fé, irmãos, ela tem que estar acompanhada com as obras. Abraão, ele tinha fé, mas ele demonstrou pelas suas obras, e a Bíblia diz, por isso ele foi justificado diante de Deus. Então não adianta só a gente dizer que ter fé, e a gente tem fé, mas se a gente não tiver atitude de cristão, se a gente não demonstrar que a gente realmente crê nesse nosso Deus que nós servimos. Às vezes nós perdemos uma porta de trabalho, às vezes algo acontece nas nossas vidas, às vezes uma enfermidade vem, várias coisas podem acontecer. E é nesses momentos que Deus está provando a sua fé. Será que a sua fé é só naqueles momentos que você sabe que, tipo, você tem um trabalho, no final do mês você vai receber? Ah, então eu tenho fé. Ah, eu tenho fé porque eu peguei uma enfermidade, mas eu fui ali no hospital e o médico disse: ah, mas tem tratamento. Não se preocupe. Você sai de lá, ai que alívio. Ou a tua fé é quando você não tem nada. Não tem trabalho, então você não sabe se vai receber amanhã. Você não sabe se vai ter dinheiro para comer amanhã. Ou quando você vai para o hospital e passa por um hospital e é diagnosticado com uma doença incurável. Só que ali Deus abre uma porta de trabalho. Você continua ali com a tua fé. Não demonstra e não duvida de Deus. E Deus é o Deus da providência. Ele abre uma porta. Ou num caso de um diagnóstico de uma doença incurável, como eu disse aqui nas outras vezes também, Deus, ele pode te curar dessa doença. E quantas doenças incuráveis Deus tem curado? Mas é o que eu sempre digo, as nossas atitudes é que tem que demonstrar esse amor que nós temos pelo nosso Deus. Não é se, a fé de muitos hoje é, se Deus fizer, se Deus me dá, se Deus abrir a porta, se Deus me curar, se Deus mudar a situação da minha casa, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, ah, Senhor, aí eu vou te servir com toda a minha alma, com todo o meu coração e com todas as minhas forças. Não, é ao contrário. Eu te servirei, Senhor, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, de todo o meu coração, porque eu já sei o que o Senhor tem feito por mim. Eu sirvo porque eu sei quem o Senhor é. Eu não sirvo o Senhor por aquilo que o Senhor vai fazer ou por aquilo que o Senhor pode fazer. Porque eu sei que o Senhor já fez na minha vida. Só o fato de eu estar aqui respirando, glórias a Deus por isso. E depois ele vai dar um outro exemplo de Raabe, que ali quando os israelitas já estão ali para herdar a terra prometida, eles têm que atravessar, eles têm que passar por Jericó. Só que Jericó era uma cidade murada, cercada. Quem assistiu aqui filmes medievais da Idade Média, dá para ter uma ideia como eram aquelas cidades, como elas se protegiam dos inimigos. Elas levantavam altos muros. E ali dentro desses muros é que se constituía a cidade. Então a cidade, elas ficavam protegidas por esses muros. Então para conquistar Jericó era algo impossível diante dos homens, mas não era impossível para Deus. Então Deus ali através de Moisés, através de Josué, Deus instrui, fala como ele tem que agir, como é que ele tem que fazer, envia espias, vai ver como que é lá. Os espias entram na cidade escondidos, e aí tem esses espias têm esse encontro com essa Raabe. Eles falam, olha, Deus vai destruir essa cidade, vai acontecer isso, isso, isso. Ela poderia simplesmente ignorar, mas ela creu no Deus. Creu no que aqueles espiões estavam falando. Ela creu, ela acreditou, ela teve fé. E ela falou assim, tudo bem,
eu vou ajudar vocês a entrar nessa cidade. Só que não destruam a minha família, né? E aí assim aconteceu. Por quê? Porque ela ouviu quem era esse Deus. O que esse Deus tinha feito. Como esse Deus tinha libertado aquele povo do Egito. Com mão forte, com sinais milagrosos. Ela sabia, mas ela creu. Ela falou, não, esse Deus é poderoso. Se esses discípulos desse Deus estão falando que ele vai destruir essa cidade, eu creio que isso é verdade, vai acontecer. Quem sou eu para me colocar no caminho e impedir? Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Então ela tem essa participação. Ela tem listada ali nos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Ela é listada na descendência de Jesus. Se tornou uma figura importante. Mas até então ela não era nada. Era uma meretriz, uma prostituta. Mas teve uma mudança de vida. Ela creu em Deus. Ou seja, então, o Thiago está falando, está vendo? Como a fé, ela tem que estar acompanhada com as obras. Então, para nós, irmãos, isso traz uma lição, esse capítulo 2, de não fazer acepção. E que a fé e obras têm que estar juntos. Não adianta nós dizermos que somos cristãos. Não adianta falar que somos crentes. Não adianta dizer que somos crentes e menosprezamos as pessoas, fazemos acepção de pessoas, tratamos as pessoas com parcialidade. Não adianta. E na questão das obras, a mesma coisa. Não adianta você dizer que é crente, mas se você não procura ajudar, se você não procura se transformar, se você não procura ter mudança de vida, só dizer de boca, eu sou crente, eu creio em Deus, não é o suficiente. Você tem que ter essas obras. Essas atitudes, elas têm que te acompanhar na sua vida. Amém? Reflita sobre isso, né? Que a fé sem obras, ela está morta. Que é o versículo 17, que é o versículo principal desse capítulo 2. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, né? Coloque Deus à frente de tudo o que fizer e mantenha-se firme na fé. Com Ele no controle, tudo dará certo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Porque gratidão faz você alcançar mais do que você merece. Aprenda a ser grato. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele é bom. É isso.